Fala galera, espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Nesse vídeo eu vou falar sobre como você pode descobrir qual é o hidrante mais desfavorável do seu projeto de incêndio e acabar de vez com essas dúvidas de uma vez por todas, tá? Dúvidas como é o que mais está embaixo, é o que mais está no alto e saber de fato qual é o hidrante mais favorável do seu projeto de incêndio, beleza? Eu vou trazer 3 exemplos que vão te fazer entender de vez qual é o mais favorável, né? Bem, se você não me conhece, meu nome é Geraldo Alves e eu já sou projetista de incêndio há mais de 7 anos e criador também do método Mestre em Projetos de Prevenção a Incêndio, beleza? Bem, bora lá! Então, como saber quais são os hidrantes mais desfavoráveis à sua edificação, do seu projeto de incêndio? Existem algumas formas que só de bater o olho você já vai ter certeza de que tal hidrante é o mais favorável, tá? E ao passar do tempo, quando você pegar o costume e já estiver mais avançado com o projeto de combate a incêndio, você já vai ter essa certeza, né? Então eu separei aqui 3 regras básicas para determinar o hidrante mais favorável de edificação, que quase sempre vão estar corretas e você não precisa conferir, né? Com o tempo você não vai precisar conferir. Então qual é a primeira? A primeira é o seguinte: quando a reserva técnica de incêndio é elevada, é provável que o mais favorável seja o primeiro hidrante, porque é nele que a gravidade teve menos tempo e espaço, né, para agir. Assim, os primeiros são os mais desfavoráveis. Fechado? A segunda regra é qual? Quando o reservatório é inferior, o hidrante mais alto provavelmente é o mais desfavorável. Qual que é a terceira regra? Quando o reservatório é inferior, o hidrante mais distante provavelmente é o mais favorável. Então você pode ver que existem essas 2 regras que meio que conflitam entre si, né? E a gente vai entender o porquê. Agora, por que eu coloquei a palavra provável nas 3 regras? Porque isso pode depender das características da edificação, correto? Mas vamos lá, que eu quero mostrar para vocês como faz isso aí no seu projeto e tirar de vez essas dúvidas, beleza? Para isso eu separei 3 exemplos de projetos aprovados que eu já fiz. Então é o seguinte, vou colocar na tela aqui. Detalhe, como você já deve saber, eu uso o Revit em meus projetos de prevenção a incêndio, né? E eu ensino os meus alunos a usarem o Revit lá no MPPI também, né? Então com isso eu posso fazer projetos com mais qualidade, com mais velocidade, e sério, olha o quanto fica fácil fazer qualquer análise aqui do projeto de combate a incêndio, né? Aí detalhe, como sempre eu fico olhando os 2 monitores, tá? Então não fica preocupado com isso não. O primeiro exemplo que eu quis trazer é de um edifício residencial, onde a reserva técnica está elevada. Então o que a gente vê aqui, ó? A gente vê a reserva aqui, e eu vou retirar aqui só para a gente ver o isométrico, né? Então eu vou trocar de modelo de vista, olha. Então eu vou trocar o modelo de vista para 3D isométrico, que vai me aparecer só o isométrico da edificação, só o sistema de hidrantes, né? Para esse caso aqui, ó, a gente já sabe que o hidrante mais favorável é o primeiro hidrante aqui, né? Por quê? Você sempre, agora eu estou falando isso no contexto geral, tá? Sempre que você for pensar no hidrante mais favorável, pense também na questão da gravidade. Na verdade, isso está sempre ligado ao sistema de hidrantes, né? A gravidade, nesse caso, ela está a favor da pressão ou ela está contra a pressão? Está a favor do fluxo da água ou contra o fluxo da água? Então claramente a gente pode ver que está a favor, né? Então a água está descendo aqui e a gravidade também está descendo, correto? Só que a distância que a gente tem entre o reservatório e esse hidrante é muito curto. Então ele é muito curto para que a gravidade possa fazer o trabalho dela de trazer uma água para cá com a pressão adequada, né? Que é a pressão que pede lá na tabela da instrução técnica ou da NBR, né? Então a gravidade nesse caso não está ajudando tanto, mas à medida que a distância vai aumentando aqui, ó, mais forte a pressão vai ficando e mais a gravidade vai ajudando, não é mesmo? Portanto, esse daqui é o primeiro mais favorável, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, esse é o sexto, esse é o sétimo, esse é o oitavo, e aqui no recálculo não precisa fazer essa análise, né? Então a gente entendeu que nesse caso aqui, onde a reserva técnica é superior e o hidrante fica abaixo,
né, e segue de acordo com a gravidade, o primeiro hidrante desfavorável, mais favorável, é consequentemente o mais próximo aqui da reserva técnica, beleza? E o segundo é o segundo mais próximo da reserva técnica. Já aqui no segundo exemplo, eu quis trazer também um edifício residencial. Deixa eu pegar ele aqui. Porém, a reserva técnica dele está abaixo do nível do solo. Ela está aqui, ó, né? Deixa eu fazer a mesma coisa, ó. Eu vou ocultar aqui a questão da edificação. Agora, se eu ocultar só aqui, ó, se eu clicar aqui e ocultar com HH, por exemplo, vai ocultar só a edificação, só onde eu cliquei, né? Mas eu não quero isso, então eu vou apertar HR para aparecer novamente. Vou vir aqui modelo de vista, 3D de Alves, vou colocar 3D isométrico, que vai me aparecer aqui novamente, né? E eu vou tirar aqui também esses níveis, né? Então, ocultar na vista elementos. Pronto, ocultei na vista. Então, já nesse segundo exemplo, eu quis trazer um edifício residencial cuja a reserva técnica esteja inferior, né? No caso aqui, ó, abaixo do nível do solo. E como já sabemos, a força da gravidade está contrária à direção da água nesse caso. Inclusive, é por isso que nessas situações a potência da bomba ela é maior do que quando a bomba está com o reservatório elevado. Nesse caso aqui, ó. Por que essa bomba aqui tem uma potência menor que essa bomba aqui, ó? Porque aqui a gravidade está ajudando, né? Aqui a gente está contra a gravidade, correto? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vê o quê? A gente vê que a tubulação ela sobe e alimenta os hidrantes, né? Então, eu tenho 4 hidrantes nesse projeto. 1, 2, 3, 4. Então, qual é o mais desfavorável nesse caso aqui? Eu não sei se você lembra lá da segunda regra, mas eu falei que provavelmente quando a reserva técnica é inferior, o hidrante mais favorável é o hidrante que está mais alto, porque requer uma força maior, uma pressão maior para agir contra a força da gravidade e prover lá naquele ponto a vazão, né? A vazão que o hidrante pede, né? Então aqui a gente entendeu que o primeiro hidrante nesse caso é o mais distante, só que nesse caso aqui, ó, ele não é o mais distante aqui no nível do solo, ele é o mais distante que sobe contra a gravidade. Então esse aqui é o mais distante, é o mais favorável. Agora qual que é o segundo mais favorável? É o logo anterior, né? Então se eu continuasse subindo aqui, ó, eu teria mais favorável lá para cima, não é mesmo? Então a gente ficou como esse sendo o mais favorável e esse o segundo. Deixa eu até ver como é que ficou lá a planta. Deixa eu ver se eu acho a planta aqui, ó. Deixa eu ver se é essa mesmo. Olha, então é isso. Então, o primeiro mais favorável, o segundo mais desfavorável e o ponto A é esse aqui que divide, tá? A gente pode até falar de ponto A depois em outro caso, né? E no terceiro exemplo, eu quis trazer uma edificação comercial. Então, eu tenho essa edificação comercial aqui, onde um sistema de hidrantes, um só sistema é responsável por alimentar todos os 3 depósitos aqui, né? Por alimentar e por assegurar na questão dos hidrantes. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui em modelo de vista, vou mudar para 3D isométrico. E aqui eu vejo, ó, olha a quantidade de hidrantes que eu tenho aqui, né? Nesse caso aqui, a reserva técnica também é abaixo do nível do solo, olha ela aqui. Porém, o que vemos aqui é uma edificação longa, né? É uma edificação térrea e longa, onde os hidrantes estão tão distantes aqui da bomba, né? E da reserva técnica. E nesse exemplo aqui, ó, se eu aproximar, vocês vão ver um porém. Um desses hidrantes está no primeiro andar aqui, ó. Se eu ficar meio terra aqui, eu vou colocar frontal aqui para vocês verem como é que ficou a disposição aqui, ó. Então, todos os hidrantes estão nesse nível, que é o nível térreo, só que um hidrante está aqui no nível maior, ó, no pavimento acima, né? No primeiro andar, no caso. E agora, como é que eu faço? Se eu falei para vocês na segunda regra que os hidrantes superiores, né, eles são mais prováveis de ser os hidrantes mais favoráveis, né? Nesse caso da reserva técnica abaixo, correto? Mas será que esse é o nosso caso? Será que o desfavorável realmente é esse hidrante que está aqui no primeiro andar? Eu já te adianto que não, tá? Mas é não, porque o último hidrante está muito distante em relação a esta altura, né?
Então, eu posso ter que o hidrante, que a altura maior é essa aqui, né, em relação ao solo. Mas será que ele é o mais favorável, né? Por conta da distância aqui, a gente vai ver que não. Então, nesse caso aqui, eu precisei parar e analisar as distâncias ideais de tudo aqui, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, deixa eu pegar 3D isométrico aqui, ó, vistas 3D isométrico. Aqui eu tenho cada uma das dimensões da tubulação, né? Então, o que eu precisei ver aqui? Eu precisei fazer uma soma da distância que eu pego daqui da bomba até os hidrantes, né? Então, primeiro eu somei isso aqui, então eu passei por aqui, ó, e vim aqui, fiz isso tudo e fiz essa soma aqui das distâncias para ver se esse aqui seria o mais favorável. Logo depois eu vim aqui, passei por aqui, ó, e esse daqui já não importa, né? Porque esse aqui é o hidrante de recalque. Mas eu passei por aqui, ó, e continuei. Então aqui a gente já vê que tem uma distância maior aqui. Então o que eu posso fazer, ó? Eu posso vir aqui, ó, e analisar se esse hidrante aqui é o segundo mais favorável, é o primeiro mais favorável, né? Eu não estou conseguindo mexer porque está fechado aqui, ó. Deixa eu ver como é que fica, ó. Então eu passei por tudo isso aqui e vi também que esse aqui poderia ser o hidrante mais favorável. Porém, eu continuei fazendo os cálculos aqui, ó, e vi que essa distância daqui, ela deixava esse hidrante mais desfavorável do que o outro, né? Por quê? Exatamente por isso, por conta da distância, né? Então tinha um campo maior para a água e para a pressão da água chegar até esse último hidrante. Então o escolhido como o hidrante mais favorável foi este daqui, tá? Então foi esse último aqui, ó. Hidrante 1, né? Esse projeto ele tem uma curiosidade, na verdade. Ele foi classificado como tipo 4. Tipo 4 lá dentro da tabela da IT22 quer dizer que ele precisa ser duplo. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 expedições de água. Então, me trouxe um hidrante duplo aqui, ó. E esse hidrante duplo é o mais favorável, né? Então, como eu escolho aqui qual seria o mais favorável e o segundo mais favorável, né? Será que esse aqui seria o mais favorável e esse daqui do primeiro andar o segundo mais favorável, né? Então a gente tem que pensar nisso. A verdade é que para definir os mais favoráveis nesse caso de hidrante duplo é bem fácil. É ele mesmo. Por quê? Porque tem 2 saídas aqui, ó. Então eu tenho o primeiro mais favorável e o segundo mais favorável. Geraldo, não importa ser esse o primeiro e esse o segundo, ou ser esse daqui o primeiro e esse o segundo. Não importa. Por quê? Porque a distância está exatamente a mesma, tá? Você pega a mangueira aqui, liga aqui e você vai fazer o trabalho que tem que fazer, fechado? Bem, pessoal, eu espero de coração que vocês tenham entendido, tá? Inclusive, se você não é aluno meu e tem interesse em saber mais sobre o projeto de combate a incêndio, clica no link abaixo que eu vou deixar aqui. Você vai ser redirecionado para uma página onde vai entender melhor sobre o método MPPI, tá? E vai poder se inscrever para começar a aprender a fazer o projeto agora mesmo, nesse mesmo instante, tá? Você vai fazer esse projeto com essa qualidade que a gente mostra aqui no Revit. Eu vou até voltar no 3D aqui, ó. E você vai entender como você vai fazer o projeto mais rápido e com mais velocidade aqui no Revit também, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, deixa sua dúvida aí nos comentários, tá? Ou qualquer sugestão de vídeos também, beleza? Abraço!